A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. E finalmente chegou o lançamento do livro A Verdade Liberta. Para quem acompanha o nosso canal e já conhece um pouco da nossa história e do nosso testemunho, já sabe do que se trata ou do que nós estamos relatando nesse livro ao qual eu estou lançando. Mas para quem não sabe, eu vou estar aqui esclarecendo algumas informações, esclarecendo algumas questões, o que motivou a publicar este livro. Alguns dos meus irmãos e um grupo de pessoas nascemos em um grupo religioso chamado Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Nós crescemos nele, fomos ensinados a sermos fiéis, a crer que ali continha a absoluta verdade e que aquele sistema, aquela organização nos, de certa forma, garantia a salvação. E ao mesmo tempo, aquele sistema era uma espécie de intermediador entre Jesus e os não salvos para salvar aqueles que Jesus não foi capaz de salvá-los. Então a gente tinha em nossa mente, o nosso coração, como especiais. Nós éramos especiais, porque nós tínhamos uma visão e um entendimento que ninguém mais no mundo tinha, porque a gente salvava e resgatava aqueles que morreram perdidos e que não passaram por aquele sistema religioso. Apesar do sistema falar que Jesus salva, as pessoas só poderiam ser salvas por Jesus se fossem membros daquela crença. Então, de certa forma, não era Jesus que salvava, e sim a religião. E aqueles que não forem membros daquela crença, daquela religião qual nascemos, para ser salvo, se apresentando depois de morto nas práticas de comunicações com os mortos daquela religião. Nós crescemos nesse ambiente, nós nascemos nele acreditando que aquilo era a verdade. Eu não vou dar aqui meu testemunho porque tem alguns vídeos aqui no meu canal que eu falo a respeito. E o interessante é que esse segmento religioso usa a Bíblia Sagrada como o seu livro para defender as suas teorias, para defender as suas doutrinas. Então nós criamos nisso com a Bíblia nas mãos. Nós criamos que isso era verdade mesmo em posse da Bíblia Sagrada nas mãos. E só que aquilo que eu vou até relatar no livro, o nosso coração estava endurecido, porque nós acreditávamos que éramos privilegiados, mas na verdade nós éramos prisioneiros de uma seita. Isso eu vou relatar aqui. Tanto que aqui na capa, para quem não entender a mensagem, eu vou explicar, que é como se uma pessoa estivesse dentro de um ambiente escuro, de uma casa fechada, e que não se pudesse ver nada interiormente, e a forma dela se locomover era tateando. Era cego sem entender que era cego. E na parte de trás da capa, é como se fosse encontrado uma porta minimamente aberta, mas com fresta de luz. Ou seja, há uma saída. Há luz lá fora. É possível ver, é possível encontrar outra coisa que seja fora dessa realidade que aqui nós vivemos internamente. Então, a capa quer trazer essa mensagem. Então, quando nós percebemos que nós não éramos privilegiados, mas sim prisioneiros, e que nós estávamos dentro de um ambiente escuro,
e que a nossa visão não ainda havia visto a realidade, nós começamos a tatear, a procurar. E o que nós tínhamos nas mãos? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela era essa fresta com brecha de luz. Ela era a porta que nós tínhamos que abrir. Então nós tínhamos a Bíblia Sagrada, mas nós estávamos acreditando numa extra revelação, numa revelação extra bíblica. Então, com a Bíblia nas mãos, nós não abríamos para enxergar a saída, mas o tempo todo caminhando, no meu caso 24 anos, meus irmãos que são mais velhos, muito mais anos que eu tenho tia que se converteu com mais de 50 anos de idade, foram 50 anos andando, caminhando, com a Bíblia nas mãos, mas crendo numa revelação fora da Bíblia. E aqui estava a porta de saída, aqui estava a luz que iria nos trazer visão, e a gente não abria para perceber. E quando nós ganhamos essa consciência que nós estávamos presos dentro desse ambiente, nós começamos a procurar a saída. E encontramos essa brecha. E abrimos as Escrituras Sagradas e começamos a ler, e a estudar. E a orar, a pedir a Deus discernimento, sabedoria a respeito da Palavra de Deus. Eu vou contar neste livro que ninguém pregou para nós. Que nós não fomos numa igreja, ouvimos lá a mensagem, entendemos, convertemos. Não, mas foi dentro desse ambiente escuro que encontramos essa brecha, que era a Bíblia Sagrada, e estudamos. E então, assim, entendemos a verdade. Foi aí que surgiu o nome do nosso projeto evangelístico, Missão A Verdade Liberta. E ao encontrarmos a verdade, ao nos convertermos e desligarmos daquele segmento religioso, nós nos vimos como pura obrigação avisá-los a respeito desta porta de saída. Nós vimos como uma missão, como um chamado de Deus. Vocês têm que avisar os demais que estão presos dentro deste ambiente que há uma saída, que há uma porta de saída. E essa porta se chama Jesus. É o Verbo encarnado de Deus. Ele é a palavra encarnada de Deus. E a revelação verdadeira de Deus é o que está escrito, e não uma revelação fora das Escrituras Sagradas. Engraçado que, enquanto membro daquele segmento religioso, nós nunca fomos investigar a origem da religião. Eu mesmo nunca pensei nisso, nunca pensei sobre isso. Talvez ouvíamos falar, mas não dava muito crédito. Foi uma menina e tal. Mas a gente não parou em nenhum momento para questionar, porque na verdade a gente não havia percebido que havia uma saída e que estávamos dentro de um ambiente escuro, prisioneiros, e conseguimos enxergar nas Escrituras a luz que era Jesus. Então decidimos nos libertar. E ao nos desligarmos desse sistema religioso, como disse agora há pouco, assumimos o papel e a missão de alguma forma começar a tentar avisar, a tentar alertá-los a respeito dessa prisão. Foi que eu procurei achar meios e estratégias. Em um primeiro momento eu escrevi uma confissão de fé e entregamos em uma reunião a membros e alguns líderes daquele sistema religioso da cidade ao qual fazíamos parte, no caso em São Paulo. Porém, descobrimos que aquela cópia daquela confissão de fé não foi apresentada aos demais membros da crença. Eles provavelmente entre si entraram em um acordo em ocultar aquilo. Eu, como era desenvolvedor de site, criei um site, um blog e expus a confissão da fé online para que todos soubessem o motivo. E esse blog ganhou muitos acessos. E aí passamos a postar testemunhos
de outras pessoas que desligaram da crença. Estudos bíblicos que mostravam que algumas ideias, alguns entendimentos deles estavam distorcidos em relação à palavra de Deus. E esse blog ganhou força. Eu me lembro de chegarmos a mais de 500 mil de acessos. Passou-se o tempo e as redes sociais ganharam mais força. Foi então que migramos esse investimento de informações para as redes sociais. E eu, da minha parte, a trabalhar com vídeos. A ideia de gravar vídeos surgiu também na sequência da criação do blog. Tanto que, se pesquisar alguns vídeos em relação ao meu nome, por exemplo, ao nome dos meus irmãos, vai ter vídeos antiguíssimos, que eu tenho até aqui uma câmera que eu comprei há muitos anos atrás, uma qualidade muito ruim em comparação às câmeras de hoje, e nós gravávamos, mas a ideia era, nós fazíamos DVDs com cultos verdadeiramente de adoração a Deus e distribuímos para as pessoas. A pregação daquele culto nós distribuímos em DVDs para as pessoas. Colocávamos no YouTube, na época os vídeos no YouTube tinham limite, eu acho que era de 10 minutos ou de 15 minutos, não podia pôr o culto inteiro. Então hoje, se for pesquisar aquele material antigo, são pequenos trechos. E 15 anos depois, agora em 2024, eu já estava com esse desejo de escrever um livro já há alguns anos, mas teve pandemia, teve alguns problemas, algumas lutas, algumas dificuldades, não foi possível concretizar. E nós sabemos que muitas pessoas são induzidas a não pesquisar nosso conteúdo na internet, são programadas a não esclarecerem dúvidas, é por isso que muitas não encontram essa porta de saída. Então eu percebi que chegou o momento de publicar esse livro oficialmente. É um livro que está registrado na Câmara Brasileira do Livro. Eu registrei o livro. Oficialmente, até mesmo porque nesses anos todos que eu me converti, eu conversei com alguns apologistas e perguntava: você já ouviu falar de alguma sã doutrina espiritual do sétimo dia? Não, nunca ouvi falar. Para diversos apologistas que fazem trabalho e no estudo de seitas e heresias, eles não ouviram falar dessa crença. De muitos dos que eu falei, inclusive em um destes eu participei de uma entrevista num programa de rádio, também no canal do YouTube da rádio, porque eles se ocultam da mídia. E aquilo que contém no site deles está muito superficial, está mascarado a realidade. Apesar de eu notar com aqueles escritos que se trata de uma seita, mas está muito mascarado a verdade. E nós, enquanto temos liberdade de expressão, eu posso expor aqui a minha opinião contra uma ideia, contra uma crença, eu posso expor, isso é liberdade de expressão, isso é legal. Eu não ofendo pessoas, eu não ofendo ninguém. Mas eu exponho aquilo que está publicamente estampado, aquilo que é público, eu posso emitir a minha opinião. Então não é crime nisso. Então eu coloco aqui, o título do livro é A Verdade Liberta. É a continuação do nosso trabalho que a gente faz na internet. Nosso canal do YouTube, Missão Verdade Liberta, Facebook, TikTok, Instagram, Missão a Verdade Liberta. Como subtítulo é Origem da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. E embaixo, o Espiritismo Sabatista. Tenho aqui a sinopse do livro, eu gostaria de ler para vocês. Vou ler rapidamente, está escrito assim. Neste livro iremos descrever uma revelação ocorrida há mais de um século atrás, por meio de uma menina de 12 anos que durou apenas 13 minutos, a qual deu origem a uma instituição religiosa chamada Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Com base em manuscritos e relatos, vamos apresentar toda a engrenagem da crença e a sua ligação com o espiritismo kardecista, tal como seus fiéis se tornaram escravos da mentira, prisioneiros da seita e dominados pelo culto. Recheados de textos bíblicos, contaremos o testemunho de como a palavra de Deus foi fundamental para a libertação de muitos.
Esta obra é a continuação de um trabalho apologético e evangelístico chamado Missão A Verdade Liberta, que vem sendo realizado há mais de uma década através da internet. Então estamos lançando hoje oficialmente este livro. É um livro feito para não ser enjoativo, porém as suas informações serem precisas. Ele não vai contar um testemunho pessoal da minha vida. Eu falo do testemunho de libertação de uma forma coletiva. Então não tem detalhes pessoal, como eu. Não, é coletivo. É como a palavra de Deus libertou um grupo de pessoas. Bom, não vou ficar dando spoiler aqui do livro, porque é importante que vocês tenham acesso ao conteúdo. Eu também gostaria de indicar este livro para apologistas, pessoas que pesquisam a respeito de seitas, de religiões, e não tem esse material. É importante ter para sua base de estudos. Eu sei que muitos apologistas pesquisam religiões, pesquisam seitas, para depois investirem no evangelismo de membros das mesmas. Então, como essa religião não tem documento oficial publicado na internet de forma exposta, que vai ter um documento que vai contar a realidade, de fato, como essa religião se originou. Porque eu me lembro que quando nós fomos pesquisar sobre a origem da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, nós tivemos acesso a livros internos, como do autor chamado João Posa e outro do manuscrito escrito por Luiz Galho. Nós tivemos acesso, só que esse conteúdo é um conteúdo que foi distribuído para membros e nunca foi vendido, por exemplo. Mas aí quando nós encontramos que a sua origem estava ligada ao kardecismo, nós fomos comprar livros kardecistas. Nós compramos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós compramos livros de espíritos de Allan Kardec, para fazer comparação. Porque as outras seitas, os outros grupos religiosos, eles têm material, porque eles não têm vergonha de se assumir como um são. Eles não mascaram normalmente a sua identidade. Eles falam assim: nós pensamos desse jeito, tá aqui o nosso conteúdo vendendo para o mundo inteiro ver. E aí os apologistas compram esse material, como nós compramos, para fazer as nossas críticas em relação à palavra de Deus. Nós não estamos criticando pessoas, nós criticamos as ideias, as crenças, com base na palavra de Deus e com base naquilo que eles publicam, que eles ensinam, que eles ministram. É isso que nós fazemos e é isso que eu tento trazer um pouco nesse livro. Então, temos aqui a origem, a liturgia do culto, o que compõe o culto, alguns detalhes em relação a isso, e depois eu vou explanar aqui sobre um pouco a nossa libertação coletiva e sobre o nosso entendimento e compreensão de alguns temas que são centrais dentro dessa crença. Então nós vamos olhar conforme a Bíblia diz, com base na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, com base numa palavra chamada caridade, eles constroem uma doutrina espírita. Mas como? Onde está isso na Bíblia? Porque tem que ler espiritualmente. Quem disse? E o que é ler espiritual? Ler espiritualmente é orar e pedir discernimento ao Espírito Santo. E não pedir discernimento a um suposto espírito de um morto. Então, existe uma grande diferença. E ler e discernir espiritualmente é respeitar aquilo que a própria palavra de Deus diz. Não é eu colocar coisas que não contém nela. Então, para que isso fique claro. Então, tá muito resumido, não tem tudo que eu queria. Mas eu vou chamar isso de volume 1, porque pode existir o volume 2, pode vir a existir o volume 3. Nós podemos nos aprofundar em outras publicações. Nesta é o start. Esta é o start. Enfim, agora dito isso, indico a membros, principalmente aqueles que estão em dúvidas, ou aqueles que querem criticar o que aqui está escrito. Eu sou da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, eles me xingam de tudo quanto é nome. Compra para me criticar, para me refutar biblicamente, não a minha pessoa, como recebo muitos xingamentos aqui na internet. Eu não quero
debater com a pessoa o nível do caráter dela. Eu não quero isso. Mas eu quero debater ideias, crenças. Eu quero falar sobre a palavra de Deus. É isso que é o que está em jogo aqui. Porque eu creio que a palavra de Deus é luz, é verdade, é a revelação final de Deus ao mundo. Jesus Cristo é a expressão viva da palavra de Deus. E hoje, através do Espírito Santo, ele nos ilumina a compreendê-la, a palavra de Deus. Você pode comprar isso. Apologistas, evangelistas têm que ter esse material, porque algumas pessoas já entraram em contato comigo. Poxa, tem uma sã doutrina espiritual do sétimo dia do lado da minha casa e nem imaginei que fosse isso. Se você quer ser um instrumento de Deus para evangelizar essas pessoas, você precisa ter um material desse para você saber do que se trata. Porque mesmo que você entrar lá e assistir um culto, é possível que você não entenda nada. Você vai perceber que é estranho, mas você não vai entender a lógica. Esse material vai te explicar a lógica. Pessoas que têm alguém do seu convívio, você é cristão, você é convertido e tem alguém que é na sua família ou do seu círculo de amizade, é membro dessa religião, você precisa ter esse material. Vai lhe auxiliar a evangelizá-la. Você precisa ter, porque não que ele vai, não está aqui cheio de estudos bíblicos, mas vai mostrar o que é aquilo. E com base em você entendendo o que se trata, o que é, o quem são, você com a Bíblia Sagrada consegue desenvolver um diálogo, você consegue desenvolver uma estratégia de evangelismo. Então, hoje, eu vou falar hoje, que é o lançamento, que é a publicação deste vídeo, estou disponibilizando oficialmente para pedidos através da loja virtual Wiclap, está aqui atrás. A Wiclap é uma editora que trabalha com escritores independentes e fazem esse tipo de parceria. Então a gente faz a parceria com eles e eles publicam na loja virtual deles. Então eu vou disponibilizar o link para comprar este livro na descrição deste vídeo e vocês vão poder fazer a compra desse livro. O preço que aí está não é para mim ganhar dinheiro, é para pagar os custos, porque essa empresa trabalha sob demanda. Eu não fiz milhões de cópias para poder conseguir um preço acessível na unidade. Então, conforme você compra, o livro é produzido e enviado. Então, o custo acaba saindo um pouquinho mais do que tivesse feito milhões de uma única vez. Mas como as condições financeiras não permitem, então o custo aqui pode parecer elevado, mas não é. É muito barato, porque o que vale também é o conhecimento que você vai ter. Então, o preço na loja virtual está em R$ 34,90. A loja virtual é para servir pessoas de todo o Brasil. Então, você que mora no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, pode comprar, eles vão produzir e vão te enviar. É muito rápido, no máximo 15 dias, dependendo do frete que você escolher, né? Se você quiser um frete mais rápido, 10 dias, 7 dias. 7 dias é o período de ficar pronto. Agora, o tempo do correio é de acordo com a forma que você escolher o correio mais rápido. Aí vai depender de você. Mas o preço do livro é R$ 34,90. Agora, para quem vive em Portugal, para adquirir esse livro, tem que entrar em contato particularmente comigo, porque é produzido de outra forma, em outra gráfica. E aí se me pedirem, se encomendarem, eu vou providenciar e vou entregar. Também não vai ser muito caro. Provavelmente eu vou manter a ideia dos 7 euros, aproximadamente em reais, lá no Brasil. R$ 34,90, aqui em Portugal possivelmente será em torno entre 7 e 10 euros, ainda não sei, porque o custo de gráfica aqui é um pouco diferente do Brasil. Considero que aqui é mais caro que lá,
se eu converter a moeda. Ore a Deus, peça discernimento a Deus, para que Deus lhe use, para que você enxergue a verdade. Se você é um membro dessa crença e você não consegue ouvir, leia quietinho. Você não quer demonstrar para ninguém que você está ouvindo este conteúdo na internet, você está ouvindo um vídeo meu na internet. Adquira um livro desses, leia quietinho, analisa, pesquisa, estude, compare com as escrituras, aquilo que eu falar e eu disser está na Bíblia. Na verdade, eu vou dar um exemplo. Eu não refuto a religião. Eu apenas cito textos. Eu falei eu acabei de citar, eu vou dar um exemplo aqui, vou abrir o livro. Acabei de citar aqui a origem da sã doutrina. Embaixo vai ter um versículo, Gálatas 1,18. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquilo que temos pregado, que seja anátema. Então eu trabalho nisso, não é um estudo bíblico, mas é a palavra de Deus dizendo. Então surge uma nova revelação, eu ponho lá um versículo. Paulo fala, se surgir um outro evangelho, ainda que um anjo do céu trazer outro evangelho além deste, ou seja, da palavra de Deus, é anátema. Então no decorrer do livro eu trabalho dessa forma. Eu não dou opinião nesse sentido, fico fazendo muitos estudos bíblicos querendo refutar a crença. Não, eu ponho aqui a origem e ponho lá o texto. Falo lá de um trecho da liturgia, ponho lá um texto bíblico. E assim vamos trabalhando no livro, que é a ideia refletir a luz, a saída, que é a palavra de Deus. Amém? Dúvidas? Podem entrar em contato comigo no privado. No privado eu respondo no direct do Instagram, só do Instagram. É o único que eu tenho no meu telefone que eu posso responder em qualquer hora. Então siga-nos no Instagram, Missão a Verdade Liberta. E eu que respondo tudo que está lá no Instagram. Às vezes, se postar comentários aqui no vídeo, alguns eu posso ler, alguns eu posso não ler. Pode ficar perdido. E eu não vou conseguir responder todos. Mas no direct do Instagram, eu consigo responder detalhes a respeito disso. E se tiver mais dúvidas, eu posso responder também. Então, fica aí a informação de contato. Instagram, Missão a Verdade Liberta. Meus queridos, é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Isso é uma forma de alertar, de avisar, de ensinar com a iluminação do Espírito Santo. Porém, a fonte de toda a verdade é esta. A fonte a qual você deve procurar é esta. Isso aqui só lhe dá dicas a você encontrar a verdade aqui. Isso aqui só mostra a origem de uma religião e como você deve achar a saída aqui. Aqui que você procura a porta, a luz que está aqui refletindo dentro de um ambiente em que você é prisioneiro, é este. É porque você tem este livro nas mãos, só que você não abre com o coração aberto. Fica aí a minha dica e a minha orientação e a minha gratidão. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.